pode parar pela causa das coisas, por conta das coisas. É aí que nós precisamos, porque há uma doença que está circulando no mundo. Há uma doença viral que está circulando no mundo. Ela ainda não é preocupação mundial. A OMS ainda não está preocupada com ela. Mas a Bíblia já fala que ela existe. Que ela é uma doença viral apocalíptica. E ela está cercando aí, devagarzinho, igual formiguinha construindo o seu castelo. E quando ela chegar, ela vai abalar muita gente. Quem tem a sua fé firmada em Cristo e no propósito de Cristo vai permanecer em Cristo. E quem está de capa escondida, camuflada, ocupada, ou seja lá, vestido de pele de lobo, vestido de lobo, mas com pele de... É isso aí mesmo. Nessa hora aí você vai ver, vai sair, vai vir para fora. E você vai perceber, igreja, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade nesses dias. Nesses dias, o Senhor está pegando quem está caído e está levantando. Nesses dias, preste bem atenção, nesses dias o Senhor está pegando quem está caído e está levantando. Nesses dias o Senhor está pegando o filho que perdeu tudo e não perdeu o caminho ainda, está trazendo de volta. Nesses dias o Senhor está pegando quem tem os seus talentos perdidos e está trazendo de volta à tona, está dando faxina na casa, está mostrando onde é que está perdido e está restituindo, restaurando, curando, trazendo de novo. Você sabe por quê? Porque os dias estão revelando o propósito de Deus e Deus está movendo os seus, aleluia, para trazer de novo. Assim como Israel está voltando-se para a sua nação, a igreja está voltando-se para o seu propósito, a fim de que lutemos e guerreamos pelo propósito daquele que começou em nós a boa obra, para que nós possamos, aleluia, permanecermos firmes até o dia de Cristo, mas firmes no propósito, porque sabemos que grande é a obra, mas ainda existem trabalhadores, gente com a mão na seara, trabalhando no favor do propósito do Deus vivo. E o que me chama a atenção, que eu vou entrar aqui logo, porque senão não entro, o negócio é tão bom. O que me chama, irmã José, aqui, essa palavra atenção, sabe o que é? É que em proporção do crescimento, em proporção do que Deus estava fazendo naqueles dias, por meio dos atos da igreja, porque Atos dos Apóstolos foi uma direção dada ao escritor, no entanto também conhecido como Atos do Espírito Santo, ou os Atos da igreja. Aqui, o que o Senhor estava proporcionando à igreja nesses dias, que não se reunia em templos, mas em casas, e que se era conhecido como movimentos de Cristo, nesses dias agora, eles estão vivendo o que eles não imaginaram, mas vivendo a cada detalhe que Ele falou que eles fariam. E eles estão evidenciando isso tudo a cada oportunidade que estão presentes diante deles. Aqui, a igreja está vivendo um alavancar. A igreja está vivendo um avanço. A igreja está vivendo o maior dos maiores eventos que o Senhor proporcionou na história da igreja viver. E eu tenho esse desejo, que a igreja volte a fazer isso. Não, você não vai não. Eu tenho esse desejo que essa igreja que começou fazendo estes atos volte a fazer isso de novo. E eu vou falar, o meu Deus não vai usar, não é sacerdote não, o meu Deus vai usar quem está aí ouvindo também. Porque para chegar na frente, um dia eu tive que estar sentado ouvindo. Então se você está ouvindo hoje, se prepare, vai chegar o dia que o meu Deus vai te chamar para frente. Muitas das vezes você não vai segurar no microfone, mas você vai estar na frente de pessoas fazendo aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus te chamou. Muitas das vezes você não vai estar em igrejas, mas você vai estar em campo, realizando aquilo que o Senhor deseja realizar por meio de sua vida.
fazer para se aparecer, não faz o que se deve. Mas quem não está preocupado com a aparência, faz o que é preciso, faz o que foi chamado para fazer. E eu vou falar, meu Deus, sim, não fica lembrando as coisas todas não, meu Deus. Tem gente que nunca pregou aqui nesse microfone, mas prega fora dessa casa. Tem gente que nunca subiu em cima desse altar para ter uma oportunidade, mas não perde a oportunidade de falar de Jesus. Tem gente que ainda não sabe nem qual é o seu chamado, está na condição de anônimo, mas o anônimo mais conhecido no céu do que pelo próprio Pedro e os irmãos é Cristo. E eu acho isso bonito, porque isso é o Evangelho de Cristo. É onde não é a nossa cara que tem que aparecer, mas é a cara e é a face do meu Deus que aparece por meio daquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. A igreja estava vivendo um cenário de perseguição. Roma estava preocupada porque eles acharam que tinham parado o movimento de Cristo, mas na verdade o movimento de Cristo dado à igreja só tinha começado, e com o intuito de paralisar de agora o crescimento, essa multiplicação que estava acontecendo por meio do Evangelho de Cristo, eles agora entendam, porque eram dias de política, e a política faz coisa, a política move coisas. A política naqueles dias estava preparando Herodes o Grande para poder ser apresentado. Na verdade Herodes Grande só, Herodes Neto, né? Herodes Júnior, porque ele havia ocupado o exercício de governador naqueles dias. No entanto, foi uma dessas que lançar as mãos sobre a igreja iria dar ibope, porque os escribas queriam isso, os fariseus trabalharam para isso, os hipócritas que não acreditavam no mover de Cristo, eles não estavam nem do lado de lá nem do lado de cá. Então o que acontecer está acontecendo, e isso está bom demais. Eles queriam era ovacionar, e haja visto que se levantou alguém com uma ira acerca deste movimento, conhecido por Saulo, este agora não só exerceria a ocupação dessa liderança, mas também mandaria fazer o que estivesse preciso ou fosse preciso ser feito. Lançaram a mão em Tiago, mataram Tiago, e isso foi um choque para a igreja, mas a igreja que viveu esse choque de perder o irmão, ela não parou por causa de uma perda, ao contrário, uma perda trouxe uma motivação para o que estava sendo feito, porque nós precisamos entender, se um está padecendo por causa de Cristo, é por causa de Cristo que um está padecendo, e se mexeu com o membro, mexeu com o corpo. A igreja precisa acordar para isso. Quando mexe com o membro, tem que mexer com o corpo, porque o corpo está envolvido no propósito, todos trabalham pelo mesmo propósito. Então se mexeu com o membro, mexeu com o corpo, e eu quero falar para quem está me ouvindo hoje, e aqui, se mexeu com o membro, mexe com o corpo, porque Jesus é a cabeça do corpo. Mataram um dos nossos. Aí a Bíblia vai nos dizer que isso trouxe um despertamento da igreja, e tentaram lançar a mão em outro dos nossos irmãos. Quem é ele? Pedro. Mexeu com o membro, mexeu com o corpo. Diga para quem está perto de você: mexeu com você, mexeu comigo. Escolha outra pessoa e diga: mexeu com você, mexeu comigo. Olha para trás e diga: mexeu com você, mexeu comigo. A igreja tem que entender isso, porque é bom a gente chupar uma laranja. É ou não é, igreja? Melhor ainda a gente tomar um suco. Quando a gente chupa a laranja, a gente vê só uma, mas quando a gente toma um copo de suco, a gente não sabe quantas foram. Então, por isso que Jesus disse:
Se vocês padecerem por mim, por causa de mim, vocês serão honrados por causa de mim também. Se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, é por causa do meu nome que eu honrarei a cada um. Por isso que o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado o varão que depois de ser provado receberá a coroa da vitória. Então tem coisas que a gente tem que suportar, não é fugir não. E quando nós entendemos o propósito de Cristo, igreja, a dor de um se torna a dor de todos. Mas nós não podemos, não devemos viver só de dor em dor. Nós não podemos, você sabe por que viver de dor em dor? Porque senão a gente atrai. A gente passa a viver só de base de necessidade, tem que ficar trabalhando sobre dores. E tem gente que quando Deus cura a carne, o problema já não está mais na carne, está na alma. E tem gente que quando Deus cura a carne, a alma, o problema já não é na carne, na alma, no espírito. Pastor, no espírito, você acha que você não fere o Espírito Santo, não? Segura aí que eu sei que eu perdi. Vou falar igual de óculos de Jairo. Eu perdi os glória agora, mas daqui a pouco você vai começar isso. Às vezes a gente fere o Espírito Santo. E a gente é bom para falar com o Espírito Santo quando a gente precisa. A gente não é bom para falar com o Espírito Santo aquilo que Ele quer ouvir de nós. Por isso, a igreja do Senhor, ela precisa ter uma mente blindada em Cristo. É impossível, igreja, é impossível. Não está lá na minha mensagem isso. É impossível a igreja ela ter maturidade se ela não tiver a mente de Cristo. É impossível a igreja ela aprender a decidir nesses dias se ela não tiver a mente de Cristo. Pastor, que chave é essa que eu não peguei ainda? Está aí, meu irmão, a senha do Wi-Fi de Cristo. Vai pegar nessa noite em nome de Jesus. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Pega a tua Bíblia e vai ler, igreja. A mente de Cristo foi revelada e está na sua casa guardada como um documento histórico, mas na verdade não é um documento histórico, é a palavra da eternidade. Aleluia! Quando Deus escreveu isso aqui por meio de homens, Ele já havia falado no passado, Ele já estava no presente e Ele já havia acessado o futuro. É uma palavra para gerações, é uma palavra terrena, mas é uma palavra eterna, porque Deus Ele não é terreno, o nosso Deus Ele é eterno. Por isso Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade, e antes que houvesse dia, eu sou. Ele é Deus, igreja. Diga para mim que está perto de você toda a decisão que você precisa tomar a partir de hoje. O Senhor já sabe que você precisa decidir. É só você que não. É só você que não leu ainda a mente de Cristo para saber qual é a decisão que precisa tomar. Ai, pastor, eu quero casar, vai ler. Ai, pastor, eu quero, vai ler. Ai, pastor, eu quero comprar, vai ler. Ai, pastor, eu quero ser uma boa esposa para o meu marido, vai ler. Eu quero ser um bom marido para minha esposa, vai ler. Eu quero ser o meu filho para meu pai, vai ler. Quando eu aceitei a Cristo, era uma brincalhada lá dentro de casa, um negócio fora do sério. Eu achava que até Satanás estava no meio, mas tem brigas que nem Satanás entra, porque ele sabe que vai sair machucado. Tem guerras de casa que nem Satanás entra no meio, porque ele sabe que vai sair machucado. Porque no puleiro, né? Na roça se chama puleiro, né? No curral, ele não entra, porque ele sabe que ele vai tomar coisa. Agora a gente precisa de entender o seguinte: tem articulações do inimigo que ele não entra porque você já está fazendo a vontade dele há muito tempo. E se ele entrar, ele até atrapalha o que você está fazendo tão perfeito para ele. Está entendendo? Não veio hoje não.
Quem precisa de ouvir isso não veio hoje. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó. Você está dizendo assim, é verdade. A gente só não assume que é para a gente mesmo. Aqui, irmãos. Por isso que o inspirador de um pão diário, ele vende mais pão que a padaria. O problema é que nos dias atuais nós temos poucos famintos e temos muito pão. Temos poucos famintos, Jackson, e muito pão. É aqui que a igreja está perdendo a oportunidade de marcar essa geração. É aqui que a igreja está num campo vasto de oportunidades. Meu Deus. É aqui que a gente precisa acordar com a igreja. Nós, eu vou falar isso. O Senhor está mudando a minha mensagem todinha aqui, tá? Glória a Deus. Nós não precisamos de uma perseguição para crescimento. Nós precisamos de uma ação correta. Uma ação que responda à altura do que Jesus começou em nós. Nós precisamos, Lucas, de pegar aquilo que os céus um dia liberou acerca de mim e de você e abraçarmos mais do que qualquer coisa que já abraçamos. Porque quem protege o propósito tem proteção de Deus. Quem protege, não vou falar. Quem protege o propósito tem a proteção de Deus. Não vai ter problema de ser empresário, não vai ser problema de ser gerente, não vai ser problema em ser encarregado, não vai ser problema você ser rico, não vai ter problema você ter poder, não vai ter problema você estar na frente de pessoas, não vai ter problema, você sabe por quê? Porque está protegendo o propósito, e quem tem um propósito guardado no coração, protegendo e blindando ele, tem a proteção do Senhor. Mas quem não guarda o propósito e guarda qualquer outra coisa, está vulnerável. Mas a vulnerabilidade, ela só fica até o dia que você se alinhar, se posicionar, porque quando você passar a proteger o propósito, você não perde nada. Ao contrário, todas as coisas cooperam para quem faz o bem, para quem faz o bem, para quem faz o bem e entende o propósito. Ramaio enxerga fogo que elevar. Deramão que quereria dar. Estevão estava protegendo o propósito. Tiago estava protegendo o propósito. Pedro estava protegendo o propósito. Deus livrou Pedro, mas levou Tiago, levou Estevão. Porque tem gente que depois que cumpre a missão cumprida, propósito entregue. Aleluia. Quem entende a sua missão trabalha por ela, e quando você conclui ela, o teu capitão te chama. Ele não vai te dar uma estrela, ele vai te dar uma coroa. No exército brasileiro, quando você sobe de patente, você ganha uma estrela de coroação e de posição a patente que você vai ser ovacionado. No céu é diferente, você não ganha uma estrela para poder você subir de patente, você ganha uma coroa. Por isso, João vai revelar lá em Apocalipse que quando nós estivermos diante dele, seremos como ele é. Aleluia! E ao contrário, nós não subiremos como servos, seremos sacerdotes e reis. Por isso, aleluia, o milênio vai ser marcado pela volta de Cristo. De que forma, pastor? Nós voltaremos para governar, aleluia, não como qualquer um, agora como reis e sacerdotes, e o próprio Deus coroa, e ninguém pode arrancar a coroa.
Diga para quem está perto de você, proteja o propósito. Proteja o propósito. Você vai ver o resultado do propósito, igreja, quando você protege o propósito. Aí você pode falar para mim, chamar para depois conversar comigo, lá no gabinete, e falar assim, pastor, todo mundo aqui zomba, lá no meu trabalho está assim, lá em casa está assim, os filhos estão assim, e está acontecendo, aí vamos lá. Tudo isso está acontecendo por causa de quê? Porque tem guerras que tem gente que procura. Tem guerras que tem gente que procura. E tem guerras que você vive porque você está protegendo o propósito. E por conta de que você está protegendo o propósito, aí tudo decidiu se levantar contra. Tudo começou a dar errado. E não pense que começa a dar errado dos desconhecidos. É pelos conhecidos e geralmente é sempre de dentro de casa. Aí eu falei só para mim. Parece que o negócio começa de dentro de casa. Mas pastor, como é que eu faço para poder entender o que está começando a acontecer? Os problemas que estão acontecendo. Protege o propósito e alinha sua mente com a mente de Cristo. Compreendendo os mistérios de Cristo. Você não vai entender tudo. Mas se você compreender só o que ele já falou a seu respeito, você vai entender que tudo que você enfrenta é porque você blinda a sua mente pelo propósito de Cristo. Quer ver? Quer ver? Escolhe uma pessoa. Ora por ela 30 dias. Ora, jejum, consagra por ela. Com ela você não vai ter nada. Você não vai ter problema nenhum. Agora, por causa do preço que você está pagando por ela, tudo em sua volta vira de perna para o ar. Você sabe por quê? Vocês viram que eu estou bonitinho, gente? É o tempo que vocês quiserem. Você entendeu? Quando tudo se virar, aí você vai compreender. É porque você está trabalhando em cima do propósito. Quando você trabalha pelo propósito, o Deus do propósito trabalha em teu favor. E quem não coopera, Deus tira do caminho. Porque Deus só levanta quem está alinhado para estar do lado. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é muito sério. E ouça aí, meu bem, meu coração. Vai chegar dias que eu não vou pregar nessa igreja, porque essa casa vai estar cheia de opções. Vai chegar dias que algumas pessoas se cristão e outras que o Senhor vai enviar não vão estar nessa casa pregando. Mas só você. Glória a Deus. Você que está me ouvindo aqui hoje. Está vendo, Lucas? É só você. Aleluia. Foge aqui da frente. Mas quanto mais você foge, mais em direção você vai. Com Deus é assim. Quanto mais você foge, mais para cima você vai. Glória a Deus. E é só você que está certo. Porque quando Deus quer conduzir a gente para a responsabilidade e acerca do exercício do propósito que Ele tem na nossa vida, é a gente que acha que foge. Na verdade, Ele só colocou a venda nos nossos olhos. Está indo em direção ao mesmo jeito. É tudo que tenta te cercar, mas você só está indo na mesma direção que Ele queria. E vou falar uma coisa mais espiritual.